É impressionante o impacto, né? E aí eu acho que agora, cada vez mais e cada dia que passa, a gente tem visto o impacto dessa mentira que foi propagada e continua sendo propagada nas redes sociais, de que o governo federal iniciaria a cobrança de transações via Pix. Olha só, esse que é nossa transação, essa que é a nossa transação mais utilizada no Brasil, né? A transação via Pix. Todo mundo usa Pix, até o camelô usa Pix. Gente, a pessoa que pede dinheiro no semáforo, ela usa Pix também, já vi isso, todo mundo usa Pix. O número de transações via Pix no país registrou a maior queda da história em relação ao mês anterior, desde o seu lançamento. Esse lançamento foi no final de 2020, são pagamentos que são registrados pelo Banco Central, os números saíram, a quantidade de operações de Pix entre 4 e 10 de janeiro caíram 11% na comparação com o mesmo período de dezembro. Esse intervalo de dias concentra o maior volume de transferências de cada mês, por causa das datas em que a maioria dos salários é paga. O levantamento foi feito pelo jornal O Globo, com dados do sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central. Isso daí eu acho que é só o início, porque do jeito que a fake news continua sendo propagada, imagino que o impacto ao fechar do mês será ainda maior. Como é que você analisa, Josias, essa primeira informação que já chega já, o número de transações via Pix tem a maior queda da sua história após essa fake news? Lamentável, né, Fabíola? A gente percebe quão nociva pode ser uma mentira quando difundida nas redes sociais, né? E o Pix se tornou o principal meio de pagamento do brasileiro e não é razoável que a gente aceite naturalmente uma campanha de desmoralização, sobretudo quando essa campanha está baseada na mentira, né? Agora, impressiona também a incapacidade do governo de perceber que o mundo mudou. O governo continua analógico, operando num universo digital. Faz 2 anos que o Lula sobreviveu a uma tentativa de golpe que resultou na profanação das sedes dos 3 poderes, por aqueles golpistas que foram mobilizados nas redes sociais para uma festa da Selma, no coração de Brasília. E o Palácio do Planalto ainda não foi capaz de colocar em pé, depois de 2 anos, um plano digital de comunicação. É muito constrangedor perceber, Fabíola, que a primeira missão do Sidônio Palmeira, o chefe da comunicação do Lula, o novo chefe da comunicação do Lula, a primeira missão dele é abreviar uma surra que o bolsonarismo está aplicando no governo ao difundir nas redes essa pixcaretagem, essa mentira sobre a taxação do Pix. E o Sidônio está agora se equipando para levar ao ar, como você mencionou, Fabíola, a toque de caixa, uma campanha para atenuar os danos. O estrago está feito. O governo agora corre atrás, como sempre, nas redes sociais, para tentar atenuar os danos. E o Bolsonaro, que é movido ao oportunismo, ele adiciona à mentira original uma camada nova de confusão, num timbre terrorista. Ele foi ao X para anotar que vai mobilizar a sua milícia parlamentar no Congresso para derrubar o que ele chama de essa desumana instrução normativa da Receita Federal do Lula. Ele está insinuando que as novas regras baixadas pelo fisco para monitorar transações financeiras de pessoas e empresas, ao monitoramento que é feito há muitos anos e que agora o governo está acrescentando a esse monitoramento as fintechs, esses bancos digitais que não eram obrigados a prestar informações sobre a movimentação financeira dos brasileiros. Bolsonaro insinua que tudo isso, que essas novas regras da Receita Federal, tem o objetivo de beliscar, de morder um pedaço do rendimento de gente simples, de brasileiros humildes, diaristas, camelôs, cabeleireiras, jardineiros. Ele fala até em palhaço de festa, vendedor de pipoca. Então, é um discurso terrorista que realmente leva a que o brasileiro leve. Eu ainda ontem andava com um amigo aqui, que é motorista de táxi, às vezes eu o aciono quando preciso de um táxi, e ele estava me perguntando apavorado, olha, vão pegar o meu rendimento? Ele tinha parado, há 2 dias ele não mexia com o Pix,
porque estava com receio, inclusive não queria receber dos seus passageiros pagamento de corridas por Pix, com receio de ser mordido pela Receita. Então veja o efeito deletério que pode ter uma informação, uma mentira como essa, difundida assim de forma irresponsável. Isso é feito cotidianamente no Brasil e é surpreendente que o governo brasileiro não tenha ainda se preparado para isso, que o Lula não tenha conseguido construir anticorpos para isso. O Lula é um personagem, é um presidente da República que nem usa telefone celular. Ele se recusa a usar o smartphone. Então ele vive numa sociedade digital sem acessar, sem manusear um celular e comanda um governo que depois de 2 anos, depois de enfrentar uma tentativa de golpe construída nas redes sociais, depois de ser surrado constantemente nas mesmas redes sociais, ele continua comandando o governo analógico. Por isso trocou de chefe da Secretaria de Comunicação, chegou o Sidônio Palmeira. Vamos ver se ele vai conseguir mudar essa lógica de funcionamento do governo. O governo errou novamente, baixou normas que precisariam ter sido muito bem esmiuçadas numa entrevista coletiva, que antecipasse esse movimento que era previsível da oposição, essa campanha de difusão de mentiras, tudo isso tinha que ter sido antecipado e não foi. Então o governo está agora correndo contra o prejuízo e o Sidônio, que vai fazer, já anunciou que fará uma tomada de preços, uma concorrência para contratar agências para conduzir essa política digital do governo a preço de ouro, quase 200 milhões de reais o contrato, né, que não conseguiu o seu antecessor firmar. Tinha uma suspeita ali de direcionamento da licitação. Ele agora vai tentar fazer de novo essa licitação e, antes disso, contratou lá rapidamente as agências que já servem ao governo para fazer essa campanha em caráter emergencial. O governo novamente correndo atrás do prejuízo, Fabiola, e mostra que é preciso, depois de 2 anos, o governo precisa acordar, né? Passou da hora. Bom, a gente está aqui trazendo a repercussão do impacto na vida dos brasileiros e é tão curioso a gente perceber que talvez o Pix tenha sido o foco certeiro aí em realmente atingir a vida dos brasileiros. Quando a gente olha os números do Pix, são 6 bilhões de transações que são feitas e todos os brasileiros usam isso. Uma mentira ligada ao Pix acabou trazendo aí um prejuízo para o governo e continua trazendo de uma maneira absurda, devastadora e muito difícil de controlar. Porque, como o Josias estava falando agora, as mentiras, e mais do que as mentiras, o terrorismo continua. As pessoas ficam apavoradas. Você conversa com as pessoas na rua, elas estão apavoradas com essa história. Não conseguem ainda entender o que é verdade e o que é mentira no que está sendo divulgado. E o primeiro impacto acaba de sair. O número de transações via Pix no nosso país tem a maior queda desde o seu lançamento. Não é uma queda ainda absurda, uma queda de 11%, mas, como a gente sabe, as transações por Pix, elas só crescem no país. Então, essa queda, ela precisa ser observada, né, Thales? Como é que você analisa essa queda que acaba de sair, esse número que acaba de ser divulgado com a primeira queda após a fake news? Olha, 11% em 6 bilhões de transações é muita coisa. É muita coisa e o que se prevê é que deve aumentar essa proporção de transações que sofreram impacto por causa dessa fake news. O caso é o seguinte, Fabiola, o governo está perdendo de 10-0 nessa história para a oposição, para a fake news. A oposição criou uma fake news certeira, num ponto nevrálgico da sociedade, está prejudicando milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas que usam o Pix. E as pessoas estão sendo prejudicadas por causa disso. Agora, tem uma falha inicial do governo ao criar essa história do Pix, não ter criado junto com uma discussão da comunicação sobre ela. Por quê? Porque você vai ter
Na verdade, o que está havendo? Está havendo uma guerra. Essa mudança toda é a defesa da sonegação. O PIX, essas medidas que o governo tomou a respeito do PIX, foi medida para saber, vem cá, tem alguém sonegando? Não tem? Em quem sonega? Pode estar certo. Não é o pequeno produtor, não é o pequeno cotista, não é a pessoa que usa, que ganha pouco. Esse não sonega. Quem sonega é quem tem muito. Então, foram feitas regras para descobrir sonegação, só isso. E aí a oposição usa uma linguagem torta, falsa, criando essa história de aumento da taxação, e o governo não soube na hora que criou, tinha que ter vindo com uma campanha, tipo, olha, quando alguém sonega, você é que paga. Se você defender a sonegação, quem defender a sonegação é defender que o pobre pague pelo sonegador. Então tinha que ter sido feita uma campanha mostrando isso, que a discussão é entre o sonegador e o cidadão que não sonega. É isso que está em pauta com essa história do PIX. E o governo não soube trabalhar. Não soube trabalhar. Ao não saber trabalhar, permitiu que o bolsonarismo avançasse com essa história. Agora até o Bolsonaro está falando, os pobres da Bolsonaro fala em covardia com os pobres. Quer dizer, o Bolsonaro falar em covardia é uma covardia. O Bolsonaro falar em covardia com os pobres, ele com a população, depois que ele teve um governo com 700 mil mortos, por causa da covardia de se dizer que a cloroquina que curava a Covid, que vacina não adiantava, que as pessoas não deviam usar máscaras, que teve 700 mil mortos. Isso é a verdadeira covardia. Aí vem o sujeito e se aproveita disso. E o governo perdendo de 10-0. Agora, o ministro pede urgência numa campanha, em ideias para uma campanha. Ou seja, está completamente atrasado, não sabe como lidar com isso, não viu ainda que o problema é outro. O problema é os sonegadores estão sendo defendidos pelos bolsonaristas. Há uma defesa da sonegação. É isso que é a questão fundamental que o governo não soube e não está sabendo ainda atacar. Muito boa essa tua fala, porque é exatamente